Abra sua Bíblia, Palavra de Deus, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40. Esses dois versículos, que Deus nos dê sabedoria essa noite. Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40 diz assim a palavra de Deus: Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Feche seus olhos e vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor entendimento. Maravilhoso Deus, mais uma vez, ó Deus, nós nos prostramos, ó Deus, na Tua presença, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha nos conceder sabedoria, entendimento, força, compreensão. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir nas nossas vidas e falar, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus. Abençoa a cada um aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que toda distração, todo cansaço, todo estresse deste dia, Deus, possa ser colocado de lado agora nesse momento. E que possamos, ó Deus, encher o nosso coração com a Tua palavra. Porque como diz o salmista, Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Deus. Venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, irmãos? Ô, glória, bom demais. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40, nós lemos aqui sobre Cristo, Jesus, que era um menino nesse tempo, nessa narrativa aqui de Lucas. E aí eu queria falar com você nessa noite sobre o tema, dizendo assim: sem dedicação não haverá crescimento. Você pode dizer isso comigo? Sem dedicação não haverá crescimento. Você tem noção do que isso representa? Você tem noção do que isso, a verdade que nós estamos declarando? Que tudo aquilo que nós dedicamos tempo, que nós dedicamos atenção, ele tende a crescer. Ele tende a ser modificado a sua forma original, o seu tamanho original. Ainda há pouco a gente estava olhando ali as plantas, e aí você pode observar que você pega uma plantinha, e você vai regando ela, você vai dedicando tempo a ela, você pega, ali a sua terra, e você bota um adubo, seja de qual for, a composição do adubo, aí você vai cuidando dela, e o seu cuidado faz com que ela cresça. Assim também somos nós, quando nós permitimos que Deus venha cuidar de nós. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Existem dois tipos, de pessoas. Primeira pessoa que eu quero trazer nesse momento são as pessoas que têm aquela conduta conformada. Pessoa que é com aquele conformismo, sabe? Ela está contente com a vida do jeito que está, ela está conformada com as coisas que estão acontecendo, está tudo bem para ela, está chovendo, está ótimo, está fazendo sol, está ótimo, não tem problema algum. E aí existe uma segunda pessoa, que é um perfil inconformado. É um perfil que sempre está em busca de algo, de uma mudança, de uma transformação. Não existe nada de ruim entre os dois, preste atenção nisso, porque eu não quero dizer que um é melhor do que o outro, ou um é pior do que o outro. Não, são só perfis diferentes, são só tipos de pessoas diferentes. Cada um tem um jeito de ser. Por exemplo, tem gente que é mais proativa, tem outros que não, já são mais retraídos, tem mais devagar, não tem tanta iniciativa. Mas eu queria falar mais especificamente desse segundo tipo de pessoa, que são os inconformados. Inconformadas são as pessoas que, por exemplo, anseiam pelo seu crescimento. Entenda que inconformado não quero trazer para você assim algo de rebelde. Não é isso, não é se rebelar, não é nesse sentido.
mas é em busca de sempre querer algo diferente, uma mudança na sua vida, entendeu? Por exemplo, você antes de conhecer a Cristo, você era de um jeito. Quando você sente o desejo sentiu o desejo de conhecer mais de Cristo, de se entregar a sua vida a Cristo, isso é um tipo de perfil de pessoa, uma pessoa que está inconformada com o que era antes. Poxa, não, eu não concordo, eu não aceito o que eu era antes, eu queria algo novo na minha vida, eu queria algo diferente na minha vida. Isso às vezes acontece, por exemplo, para as pessoas que estão estudando. A pessoa foi, na época de vocês, eu acho que era colegial, né? Como é que era a época de vocês? Ensino fundamental? Não, ensino fundamental já é minha época. Era ginásio, né? Primeira, segunda, terceira, tinha o CA, tinha essas coisas, né? Aí agora mudou, né? Ensino fundamental, né? Ensino médio. Acho que só a faculdade que continua a mesma coisa, o restante mudou. Mas, por exemplo, existem pessoas que concluem o ensino básico normal, que é até o ginásio. Concluiu ali, talvez tenha feito um técnico. Olha só, lembrei aqui agora, um técnico, né? Em eletrotécnica. Meu pai falava sobre isso. Tu vai ser técnico em quê? Não sei. Minha fase de juventude, eu falava, não sei o que eu quero ser técnico, eu não sei o que eu quero estudar. Eu não tinha uma direção nesse sentido. E aí eu fiquei com o ensino fundamental, não fiz, né, uma especialização. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que já traçam, né, o seu destino. Não, eu quero fazer eletrotécnica, eu quero ser mecânico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta, né? E aí vai desenvolvendo, né, o seu futuro. Bom, para analisar. Você só consegue desenvolver isso se você se dedicar. Meu pai comentava muito de um primo dele que estudava, ele era estudioso, esse rapaz. Então acho que era Jorge o nome dele. Enquanto meu pai ia para o futebol, enquanto meu pai ia soltar pipa, Jorge estava estudando. Jorge estava se dedicando no estudo. Não quero dizer que você que não estudou, né, não fez faculdade, poxa, nem é por isso que você está atrasado. Não, não tem nada a ver. Não estou fazendo comparações depreciativas, não é isso. Eu só quero que você entenda que existem pessoas que avançam para outras direções e outras não. Não tem problema algum em relação a isso. Amém, irmãos? Você está entendendo? Não quero dizer que quem fez, quem estudou, quem faz é melhor do que alguém, porque isso não existe. São só perfis diferentes de pessoas. Ok, irmãos? Você está entendendo isso, né? Então tá bom. Aí existem pessoas que, inconformadas, anseiam pelo crescimento, né? Mas existem pessoas, nessa variação de inconformados, eu queria abrir aqui dois tipos de pessoas. Pessoas que estão inconformadas e querem ver o crescimento. Elas querem, né, com expectativas, mas elas não são protagonistas. É um tipo de pessoa que é aquele coadjuvante, sabe? Aquele ali que faz ali o fundo do cenário. Pessoas que querem ver, mas não querem fazer. Não tem essa predisposição para fazer. Você está entendendo isso? Então, assim, poxa, às vezes eu quero ver essa área limpa, mas eu não tenho condições de limpar. Eu não quero limpar, mas eu quero ter um lugar limpo. Por exemplo, eu imagino que você, que é membro dessa igreja, você quer uma igreja bonita, amém? E nem todos, mas tudo bem. Quem quer? Então, quem quer, eu vou falar com essa pessoa que quer. Agora, graças a Deus. Então, você que quer uma igreja bonita, amém? Obrigado, irmãos. Você que quer uma igreja bonita, presta atenção nisso, olha só. Às vezes você quer, né? Poxa, eu quero ver a igreja bonita, mas eu não quero vir no mutirão, né? Amém, isso acontece, irmãos, né? Nem todos estão com essa habilidade, né, de pintar, né? Nem todos têm com essa predisposição. Não estou aqui para julgar ninguém, não, pelo contrário. São pessoas que querem ver, mas não fazer. São aquelas pessoas coadjuvantes. E tem os inconformados que querem fazer parte da mudança. Isso é uma outra categoria de pessoas. Você vai observar que quando Jesus estava ali no seu tempo ministrando nessa terra, existiam pessoas que iam até Jesus, recebiam o milagre e iam embora. Acabou, eu quero só o meu milagre e está ótimo. Mas existiam pessoas que recebiam o seu milagre e falavam assim, não, eu quero contagiar outras pessoas para que elas recebam também esse milagre. Eram outras pessoas que eram mais proativas, tinham um perfil mais, né, proativo.
que queriam fazer parte desse crescimento, e você pode observar que Jesus ele teve o cuidado, né, de capacitar 12 discípulos. Você pode observar que a segunda ali, a comissão, foram 70 pessoas, e depois tiveram outras mais, mas você vai sempre observar que no meio da multidão de pessoas, existe um grupo que quer fazer a diferença, que quer ajudar em prol de algo, né, diante daquela comunidade que ela faz parte. São pessoas protagonistas que recebem uma missão e completam a missão com louvor. São pessoas que enfrentam desafios. Entenda bem, essas pessoas não são super-heróis, né? Como todas as outras, elas enfrentam desafios na sua vida, só que os desafios não param essas pessoas, elas conseguem avançar, elas conseguem ultrapassar limites e barreiras. Eu não sei se esse é o seu perfil, ou se você para no primeiro estágio de dificuldade. Por exemplo, você está fazendo uma prova, caramba, tem algumas pessoas que estão estudando, então, vou falar um pouco para essas pessoas. Você está fazendo uma prova, e aí você, no meio da prova, recebeu uma nota baixa, ou uma nota não satisfatória. O que você faz? O que você faz, irmão? Continua estudando, né? Se dedica um pouquinho mais de tempo em prol disso. Tem gente que não, tem gente que para e fala assim, cara, eu não nasci para isso. Quem já ouviu essa frase? Eu não nasci para isso. Quem disse isso? Quem determinou essa regra? Que não nasceu para isso? Pelo contrário. Olha só, você nasceu, né, nu, eu tenho certeza que nasceu nu, né, sem conhecimento nenhum, sem saber andar, sem saber correr, sem saber fazer nada disso. Hoje você está aí, ó, vestido com os recursos próprios, amém? Aí vestido, você consegue andar, você consegue correr, você consegue caminhar, aonde você quiser ir você consegue. Por quê? Porque essa capacidade você desenvolveu ao longo do tempo. Então você não pode parar, você não pode se deixar levar porque uma dificuldade se levantou na sua vida. Então, existem pessoas que avançam, ultrapassam limites, ultrapassam barreiras, por quê? Porque o foco dessa pessoa que tem essa conduta, essa postura, né, ela não está no problema em si que está surgindo, mas na solução. Existem pessoas assim, que não param diante das adversidades, mas continuam. Mas para a gente que é crente, como é que a gente traz isso para a nossa realidade espiritual? Queridos, é quando a gente não para de orar, é quando a gente não para de crer, é quando a gente não para de buscar. Ah, mas eu estou cansado demais. Acredite, Deus renova as suas forças, cara. Acredita, Deus te sustenta. Não, peraí, a palavra de Deus, ela diz que Ele renova o cansado. Ah, Deus, eu preciso então dessa parte. Eu preciso desse renovo, eu preciso dessa transformação. Quem sabe Deus vai te falar assim, cara, para de assistir a Netflix até tarde da noite. Para de trocar o horário, né? O horário de dormir é para dormir, o horário de acordar é o horário de acordar. Mas tem gente que está cansada porque dorme até tarde, seja por trabalho, seja por lazer, seja por um compromisso social. Às vezes recebeu uma visita, a visita foi sair de casa meia-noite. Aí tu vai fazer o quê? Dia seguinte tu vai estar igual um zumbi, né? Eu não sou da noite. Eu não sei se você tem resiliência para a noite, eu não tenho nenhuma. Então assim, se eu dormir meia-noite, 1h, a semana toda eu sou um zumbi. Eu sou ali, olha, estou catando ali sono, cansado. Mas tem gente não, tem gente que tem predisposição para ficar de madrugada acordado. Aí acorda 9h dorme 6 horas, acorda 9h como? Ligadão. Que isso, gente? Parece que tomou Red Bull, né? Uma coisa assim, louca. Outros não. Outros precisam daquele soninho 8 horas. Outros precisam de um soninho de 10 horas. Outros ainda precisam de um sono de 12 horas. Já falei com a maioria, que pelo visto foi a maioria, né? Se deixar, nem acorda, né, irmão? Vai acordar meio-dia, vai comer e volta para a cama. Queridos, nesse friozinho, fala sério, né? Nesse friozinho é bom, né? Aquela sopinha à noite, dormiu, no talento, vai até as 10 horas da manhã, 9 horas. Mas tem gente que não, 6 horas já está de pé. Tem gente que não precisa nem de despertador, irmão, já levanta no automático, acabou meu sono, vai embora. Então, isso acontece. Observe que cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um organismo.
Tem gente que, por exemplo, quase não se alimenta direito, né? Outros, por outro lado, se alimenta demais, se alimenta direito, esquerda, frente e trás, né? Come quase toda hora, faz parte. Eu também, eu sou desse grupo de pessoas, eu sou desse grupo. Então, assim, tem gente que tem um jeitinho de ser, a sua característica. Bom, mas que tipo de pessoa você se identifica em relação a algum desafio? Como eu disse, o tema dessa noite é: sem dedicação não haverá crescimento. Então a gente precisa entender isso, e eu pergunto para você nessa noite: em qual área da sua vida você consegue perceber que você parou de crescer? E olha, irmãos, eu não estou falando em estatura não, porque na verdade chega uma fase na nossa idade que a gente para de crescer e começa a encolher, é diferente, né? A gente começa no sentido contrário. Então eu pergunto para você, irmãos, em qual área da sua vida você já percebeu, ou você parou para analisar: poxa, eu meio que estagnei, eu acho que eu parei aqui, né? Eu acho que eu estabilizei aqui nessa área, nesse tempo, nessa situação. Eu classifiquei aqui oito áreas, né, para a gente tentar entender um pouquinho mais. Por exemplo, a primeira área que eu coloquei foi a área espiritual. Segunda área foi casamento, ou no relacionamento, né? Terceira área, emocional. Quarta área, familiar. Quinta área, saúde. Sexta área, trabalho. Sétima área, financeira. E por último, área ministerial. Então são 8 etapas, 8 áreas da nossa vida. Que, por exemplo, tem gente que, né, encontrou aí a pessoa amada, né, desenvolveu um relacionamento, mas já não está mais com aquela pegação, sabe? Está com aquele casamento já de bastante tempo. Nada contra, não estou nem olhando, né, para que você não cutuque ninguém do teu lado. Não estou nem olhando, Quero nem ver nenhuma manifestação assim do tipo. Mas a gente vai caminhando. Vamos para frente. E aí existem algumas limitações, por exemplo, né, na parte da saúde, né? Às vezes a gente cria, né, algumas gordurinhas a mais. Eu fui ontem fazer um check-up, né, apresentei lá a ressonância lá para a médica, aí eu falei com ela da gordura no fígado. Falei: doutora, mas o que dá gordura no fígado? Aí ela: o que você come. Aí eu: mas como assim, né? Eu só como frutas, né? Eu só como frutas. Como é que pode a fruta engordar? Absurdo. Aí ela foi e falou algo assim que me espantou, irmãos, sem brincadeira. E ó, presta atenção que você pode estar com gordura no fígado, hein? Aí ela falou assim: ó, primeira coisa que dá gordura no fígado: pão. Ih, caí. Dois é um exagero, tá bom. Massas. Mas pizza conta? Para ficar errado. Macarrão também? Eu falei: Jesus, que absurdo. Aí ela falou: pão, massa, chocolate, doce. Eu falei: gente, mas que vida triste ser isso tudo, né? Eu brincando com ela, né, gente? Eu já não estou comendo muito essas coisas, muito. Estou comendo só o natural, o normal de sempre. E aí eu falei assim: meu Deus, então isso vai... Aí eu falei assim: e doutora, por outro lado, como é que a gente faz para diminuir a gordura no fígado? Como é que a gente faz agora o sentido inverso? Aí ela: pela comida. Eu falei: ah, brincadeira, né? Sério? É só fazer uma dieta e cortar essas coisas, esse excesso. Eu falei: entendi. E outra coisa importante, o que é? Atividade física. Eu falei: meu Deus do céu, é uma luta, né? Então, olha só, para você que quer cuidar da sua saúde, pratique atividades físicas, faça uma caminhada, né? Não é aquele exercício de talher na boca, não, gente, não é esse não, é atividade física mesmo. Faça uma caminhada, isso já vai ser bom para você. Você vai ver que você vai respirar bem, vai ter mais disposição aí para acordar e tudo mais. Bom, então o que acontece? Nessas 8 áreas que eu classifiquei aqui, né? Espiritual, casamento, emocional, familiar, saúde, trabalho, financeira e ministerial. Queridos, nessas 8 áreas, o seu dinheiro não traz crescimento. Não traz. Por exemplo, vou pagar um Naldo para fazer atividade física para mim.
Posso gastar o dinheiro todo que não vai trazer resultado nenhum para mim, para o meu corpo. Agora, uma coisa que vai fazer resultado para você, por exemplo, é adquirir bons livros. Fazer uma leitura. Gente, sabia que isso é importante? Você sabia que isso é importante, fazer uma leitura? É bom, você estimula a sua mente, você estimula a sua concentração quando você faz uma leitura. Então, olha, para você que tem um déficit de atenção, né, que não consegue se focar em muita coisa, conselho dos médicos é você primeiro cortar os eletrônicos, né? Celular, stories, vídeos do YouTube curtinhos, porque isso aí atrapalha. E faça uma leitura, né? Pega aí um livro, um capítulo de um livro e faça uma leitura, leia uma frase, leia um parágrafo, começa por um desafio nesse sentido, né? Lê uma frase. Eu estou conversando com a Amanda, né, tem se desenvolvido, né, nessa parte de educação e leitura. Aí eu falei com ela, falei, filha, na tua época, olha que eu lembro, irmãos, foi praticamente ontem. Aí eu falei assim, na tua época, filha, sabe o que eu fazia? Eu olhava assim para as fachadas, eu queria ler as palavras nas fachadas. Quando meu pai estava andando de carro, eu fazia questão de tentar ler rápido, tá? Para tentar, né, educar a minha mente nesse sentido. Aí eu falei assim, faz isso, filha. Aí hoje a gente estava andando, né, esses dias a gente estava andando de carro, aí ela estava assim, pai, eu estou tentando ler. Mas aí, tadinha, né? Ela começa, né? Medicamento. Ela começa, meu, já passei. Quando ela começa, meu, já fui. Aí eu falei, agora tem que andar até mais devagar para ela, né, estimular ela. Aí, às vezes, eu paro no sinal e falo, filha, graças a Deus nós moramos no Rio de Janeiro, tem sinal em toda esquina, então ela vai sair alfabetizada, né? Vai ser incrível. Aí a gente para assim, filha, o que está escrito ali? Aí ela começa, media. Eu falei, ih, Jesus do céu, vai lá. Medicamentos. Falei, ô, glória, benção, olha lá, isso, filha. Aquela palavra eu não estou entendendo não, filha. Aí ela fala, né, eu não estou entendendo não, pai. Falei, nem eu, filha, vamos para outra. Se não for essa, pula para outra, né? Eu lembro que eu li uma vez aquele Peugeot, né, Peugeot. Aí eu li na íntegra, né, Peugeot. Aí meu pai, não, cara, é Peugeot. Eu falei, vou saber, está escrito ali, ó, Peugeot, né? Quem tem o Peugeot sabe do que é isso. Aí você vai lendo. Mas é importante que você estimule, olha só, estimule seu filho, sua filha, seu neto. O que está escrito aqui? Poxa, estimula a criança a se desenvolver, porque quanto mais ela, né, tiver dando atenção para isso, mais ela vai crescer. E é bacana, gente, esse incentivo, né, vocês que fazem parte da igreja, estimulem as crianças, né, estimule as crianças, olha, faz essa leitura. Eu sei que às vezes vai travar, mas tu tenha paciência, né? Pede a paciência ao Senhor, fala, não, isso, vamos de novo, vamos fazer a leitura. Por quê? Isso é bom. E sempre quando ela fizer alguma coisa, vem com uma recompensa. Poxa, parabéns, olha, aquela recompensa bacana, né? Então, quando o seu filho acertar, seu neto acertar, elogia. Poxa, muito bom, olha, você está lendo melhor do que eu. Às vezes eu falo isso para a Amanda. Poxa, filha, que legal, você está lendo melhor do que eu, olha, você prestou atenção nisso, eu nem tinha visto. Sabe? É coisa assim para animar a criança. Então, tenha essa responsabilidade na sua vida. Fato de você investir, né, em material de leitura não vai te trazer crescimento se você não abrir para ler. Então, você precisa ler. Por exemplo, às vezes nós ficamos com pena de gastar um dinheiro no material de leitura. Uma vez eu comprei uma Bíblia. Qual o valor mais alto que você deu numa Bíblia? Fala para mim. Eu dei uma vez, foi 280 numa Bíblia. Um valor alto. Mas eu fiquei pensando assim, eu falei assim, poxa, eu preciso dessa Bíblia. Preciso dessa Bíblia. E para mim foi importante, o dinheiro estava ali na conta, e o dinheiro me olhou, eu olhei para o dinheiro e falei, é para cá que eu vou aplicar. Vamos embora. Comprei uma Bíblia muito boa. É uma das Bíblias que eu uso para estudar. É uma delas. Tem outras aí, mas eu não vou falar o preço das outras não, para tu não ficar escandalizado. Mas quem vai ficar vai ser a Daniele. Daqui a pouco ela vai falar. Meu Deus, isso tudo numa Bíblia? Como é que pode? Não sabe da missa metade. Mas tudo bem, vamos lá. É importante que você faça, né, tenha essa dedicação. É importante que você esteja sempre buscando, né, crescer nessa área. Por exemplo, existem áreas que nós queremos crescimento e não acontece às vezes, da forma que nós esperamos.
Mas existem áreas que nós não queremos que cresça, e cresce. Isso é igual o mato, né? Às vezes você não quer que cresça mato, e o mato nasce, o mato cresce, o mato se expande, né? E tudo mais. Então talvez na sua vida, em alguma área da sua vida, tenha crescido algo que você não plantou, mas que infelizmente tem crescido. Uma área uma área que tem crescido, né? Algo que tem crescido, né? E a Bíblia fala sobre isso de forma profética, é que no final dos tempos, o amor se esfriaria. Então assim, é uma profecia, e gente, tudo que a Bíblia disse que aconteceria, aconteceu. Então eu acho que isso não é diferente, isso não será diferente. Uma hora nós vamos viver isso. Então às vezes, involuntariamente, pode crescer na nossa vida e no nosso coração sentimentos como frieza, incredulidade. Pode crescer à nossa volta brigas e discussões. Pode crescer dentro de nós descontentamentos. Ou, por mais que você seja uma pessoa saudável, você pode, em algum momento da sua vida, enfrentar uma enfermidade. Eu tenho um tio que, né, talvez você também tenha, que ele tinha uma vida muito equilibrada, comia direitinho, sabe? E ele, no final aí da velhice dele, né, da idade dele, ele contraiu um câncer. Eu falei, meu Deus, olha o que será de nós? Se ele que tinha tudo regradinho, comia direitinho, fazia atividade física e teve essa doença, caramba, como é que são as coisas, né? Mas isso não nos pode, né, não pode gerar em nós o sentimento assim de deixar a vida levar e não nos importar. Pelo contrário, nós temos que cuidar mesmo da nossa saúde. Quantas coisas às vezes acontecem, por exemplo, eu botei uma área aqui, gente, que é preocupante, desemprego. Olha, nós vivemos numa gestão de governo assustadora, preocupante, porque no passado, não indo por ideologia, não falando por partido político, mas no passado nós tivemos uma experiência muito ruim por causa de algumas áreas de investimento do governo, por causa de algumas aplicações de recursos que não foram muito boas, não foram muito bem para a sociedade. Então, é algo que a gente tem que estar sempre tomando cuidado e pedindo a Deus para nos guardar, né? Assim como também o endividamento. Quantas famílias, eu estava até vendo, né, no período, no levantamento aí, de quantas famílias contraíram dívidas absurdas, né, em relação à sua casa, à sua vida, né, sendo levadas, inclusive, pelo consumismo, né, você ter 10 pares de tênis e quer mais uns 5, um para cada dia da semana, uma coisa assim do tipo, né? Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque tudo isso, gente, cresce. Por exemplo, se você passar o cartão de crédito, sua dívida vai crescendo. Se você for gastando, a sua dívida cresce, né? Então, tudo aquilo que nós dedicamos, algo e atenção, vai trazer um certo crescimento. E é quando a gente precisa se perguntar, né? Poxa, esse crescimento na minha vida está acontecendo de acordo com a minha vontade, com o meu querer, ou é algo que eu posso mudar? Digo para você, meu irmão, você pode mudar todas as coisas à sua volta. Você pode mudar. Você acredita nisso? Eu acredito nisso e eu quero te dizer por que você pode mudar e por que isso pode trazer diferença para a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje com esse sentimento no seu coração, com essa certeza no seu coração. Eu posso mudar algo na minha vida, eu posso crescer, eu posso avançar, por quê? Porque Deus é quem dá esse crescimento. Eu quero que você saia daqui mesmo acreditando que é Deus quem faz, é Deus que age. Em 1 Coríntios capítulo 3, houve uma discussão entre os discípulos dos apóstolos, né? E aí lá no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Coríntios vai falar assim, o apóstolo Paulo, quem é Apolo? Porque uns conflitavam com outros, né? Aí ele fala assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo
que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha o entendimento desse homem de Deus. É quando ele fala assim, eu não sou melhor do que ninguém. Observa que você está meio que na contramão dos nossos dias atuais. Quando a gente vê muitos homens aí nas mídias sociais, achando que eles têm poder, falando como se eles fossem o detentor de poder, de revelação, de milagres, aquilo outro. E esses homens aqui que nós estamos vendo, eles falam assim, gente, nós não somos nada. Quem faz é Deus. Quem age é Deus. Mas é claro, irmãos, que Deus vai fazer com base, primeiro, na sua fé. O primeiro start, o primeiro patamar para a vida de uma pessoa é você acreditar, é você confiar. Você pode observar que no versículo 5, na parte C, vai dizer assim, de quem vocês creram. Primeiro estágio para mudança na nossa vida é ter fé, é você acreditar, é você confiar. Segundo, é você dedicar tempo, é você ter disciplina, que é algo que às vezes nos falta, né? Em alguma área da nossa vida, às vezes nós não somos disciplinados. Nós começamos um dia a fazer alguma coisa, no outro dia nós já desistimos. Você começa a leitura, quantos aqui já tentaram, não levanta a mão não, porque isso aqui não é legal. Quantos já tentaram ler a Bíblia toda, isso, cruza os braços que é melhor. Quantos já tentaram ler a Bíblia toda e pararam pelo meio do caminho? Não precisa nem manifestar não, que não quero nem ver, mas eu pensei nisso essa semana, eu falei, poxa, vou fazer um propósito de leitura da Bíblia, vou aproveitar o tempo, nem que seja por um capítulo, um livro, mas vou fazer isso. Sei de alguns irmãos que estão fazendo leitura, olha, que Deus te fortaleça e você consiga vencer. Passar pelos evangelhos, passar aí pelas cartas paulinas, seguir aí principalmente no Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento é muito bom para você, que Deus continue te abençoando nesse propósito. Então, o primeiro ponto é ter fé, segundo ponto é dedicação, é disciplina. E aí vem lá na parte, né, D do versículo 5, aonde vai dizer, o Senhor concedeu a cada um. Observe isso, Deus concede a cada um, e a gente pode fazer uma analogia aqui com os talentos. Existem pessoas que Deus dá um talento, existem pessoas que Deus dá 5, existem pessoas que Deus dá 10, existem pessoas que Deus dá uma capacidade absurda, né? de conhecimento, de habilidade, para que ela possa vencer ali os seus desafios. Mas no final de todas as coisas, mesmo você tendo fé, mesmo Deus tendo colocado capacidade no seu coração, você não pode esquecer que é Deus quem vai te dar o crescimento. Você pode ter uma vida muito próspera financeiramente, você pode ser um homem, uma mulher abençoada financeiramente, sabe? Ter uma conta bancária muito boa, porque você estudou, porque Deus te abençoou nos estudos, abriu portas na sua vida, amém, isso é possível, é legal, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, tudo que nós temos nessa terra, nós não levamos para lugar nenhum, por mais que você já tenha escutado isso, isso é uma certeza que você tem que ter. Tudo o que você tem nessa terra, você vai deixar aqui, você não vai levar nada além dessa terra. Mas uma coisa você pode ter certeza que você vai levar, vai ser a sua alma. Isso você vai levar. Então, por que eu quero te dizer que isso é importante? Porque existem pessoas que abrem mão da sua vida espiritual, pela sua vida profissional, ou pela sua vida emocional, ou pela sua saúde, ou seja, pelo qualquer outro motivo. Mas o que eu digo mesmo, que a única coisa que você vai levar além dessa terra, é o que você está plantando na sua vida espiritual. Isso é o principal. E o mais interessante também é que existem pessoas que mesmo regam na sua vida espiritual, mesmo agem na sua vida espiritual, mas para outras direções, para outros caminhos, e não se ligam, não percebem que Jesus é o único caminho. A mensagem que entrou no meu coração para sair às ruas amanhã foi justamente 4 palavras. Primeiro era o nome de Jesus. Segundo era o caminho, verdade e vida em abundância. Essas 4 palavras que entraram no meu coração e eu falei, poxa, vou seguir nesse tema,
na evangelização de amanhã, porque Jesus é o único caminho que pode nos dar vida em abundância. Jesus é o único caminho que é a verdade para as nossas vidas. Então eu digo para você, queridos, quanto mais tempo você dedicar a esse Deus, mais a sua vida espiritual vai crescer. E o bom de Jesus é que não é só a sua vida espiritual que vai crescer. Você vai perceber que a sua vida financeira ela vai crescer. Você vai perceber que a sua vida conjugal ela vai crescer. A sua vida familiar vai crescer. Porque Jesus é o único que tem poder e habilidade para todas as coisas. Tudo é possível para aqueles que acreditam em Jesus, amém? Enquanto outras pessoas precisam buscar um Deus tal para tal finalidade, ou acho que, né, até no catolicismo, que quem quer casar arruma quem? Qual é o nome do santo? Santo Antônio, né? Aí para casar é o Santo Antônio. Aí para não sei o que é o santo tal. Cara, em Jesus você encontra tudo isso, não para casar, gente, porque isso aí é uma loucura, mas tudo bem. Mas que você tenha isso no seu coração, que Deus te dê essa direção, que Deus te dê sabedoria, que Deus te mostre, né, em qual área você precisa se dedicar cada vez mais. Se você está seguindo aí a Cristo já há um tempo, eu esqueci de combinar com o Ramon, mas eu vou puxar por aqui. Vou puxar por aqui que eu esqueci de combinar com ele uma tela, mas aí eu vou seguir por aqui. Algo que Deus tem colocado muito no coração do nosso ministério é a nossa caminhada de fé. O que seria a nossa caminhada de fé? Eu estava analisando sobre isso, olhando para a nossa membresia, para as pessoas que nos visitam. E aí, diferente de um bom tempo atrás, nós tivemos aí, acho que cerca de 20 ou 30 visitantes que chegaram aqui na igreja. Eu não me lembro agora o número. Eu sei que dessa quantidade de visitantes, uma parte delas, 19 pessoas, passaram a frequentar a igreja. Ainda não tivemos membros, né, nesse novo período de pessoas entrando na igreja, né? Mas eu queria falar para você justamente sobre esses estágios que é a nossa caminhada de fé. Então, às vezes, pessoas que visitam, pessoas que frequentam, pessoas que são membros, pessoas que são discípulos e pessoas que vão além disso. Eu não sei em qual área você parou nessa caminhada de fé, mas eu digo para você que você, nessa noite, tenha em Deus forças para você avançar e nesse propósito. Tem muitas pessoas que param pela visita, sabe? Tem muitas pessoas que vão à igreja uma vez, param, não, é legal, eu vou visitar a igreja tal, eu vou visitar outra tal, eu vou visitar outra. Visitar é bom, queridos, não estou nada contra em relação a isso. Mas talvez existam pessoas ainda que não se identificaram na igreja. Sabe, eu não me identifiquei na igreja por causa disso, eu não me identifiquei na igreja tal por causa disso, eu não me identifiquei na outra igreja por causa disso. Porque muitas das vezes as pessoas passam a olhar pela igreja, pela estrutura, pela organização, e esquecem de olhar para Cristo, que é o autor da igreja. Amém, irmãos? Você está entendendo? Tem pessoas que, eu não vou para a igreja porque lá o pessoal não usa terno. Eu não vou para a igreja porque lá o pessoal usa terno. É uma loucura, sabe? Sim, então as pessoas passam a olhar muito para a instituição. Eu não vou para a igreja porque, né, o diácono é imperfeito, a diaconisa, o pastor, ou porque o membro falou isso, ou porque o pessoal não me recebeu bem. Queridos, são pessoas que estão olhando para os homens e não estão olhando para Deus. Estão buscando meios para se afastar de Deus, quando na verdade Jesus é o único caminho, queridos. Então, para de olhar, se você está olhando para outras direções, né? Eu digo para você nessa noite, para de olhar para as outras direções e foca em Cristo. Foca em Cristo, porque Cristo será o único que vai te levar para a eternidade. Sabe, o seu irmão não vai te levar, meu irmão. Pastor nenhum vai te levar, bispo nenhum, ou apóstolo, ou o nome que você quiser dar à função dele, mas não vai te levar para direção nenhuma. Só Cristo é que vai te levar. E tem pessoas que ficam apegadas, às vezes, a homens, a instituições. Igreja é bom, irmãos, para ter comunhão, mas a igreja em si não vai te levar para o céu, é Jesus que vai te levar para o céu. Amém? Você entende isso? Você pode vir à igreja, você vai se alimentar, você vai se dedicar, você vai crescer na graça e no conhecimento da autoridade do nome de Jesus. Amém? Isso é positivo, irmãos.
Mas não é a igreja em si que vai te levar para os céus, porque se você não crê em Jesus e frequentar a igreja, não adianta nada. Então eu digo até para as pessoas da rede social em si, né, do YouTube, que em breve vai o vídeo, entenda isso. Não é a igreja que salva, não é a organização que salva, não são os homens que curam, é Deus que faz o milagre. Ele é o autor da vida, Ele é o autor mesmo dessa obra maravilhosa que nós vivemos. Então, para de frequentar apenas igreja, para de visitar e frequentar a igreja, faça parte do corpo de Cristo, entendeu? Faça parte, se membrezie em alguma igreja. Se você gosta de uma determinada denominação, vá para essa denominação, entendeu? Mas não fique fora do reino de Deus, não fique fora da igreja, porque é na igreja que você se alimenta e cresce. E deveria crescer, irmãos. Não é somente em estatura. Mas por que eu estou te dizendo isso? Por que eu falei sobre Lucas, capítulo 2, versículo 39, voltando ao nosso texto áureo? Porque eu queria te dizer o seguinte, no versículo 39, vem dizendo que Jesus cumpriu tudo conforme a lei. Queridos, você precisa cumprir todas as coisas que estão debaixo da vontade de Cristo. Nesse caso, eu não estou falando da lei, porque você não é judeu, você não precisa seguir as leis do judaísmo, não é isso. Não quero que você se converta ao judaísmo, mas eu quero que você se converta a Cristo, que você cumpra tudo o que Cristo mencionou. Entenda isso na sua vida e coloca isso no seu coração, porque Cristo, Ele foi uma pessoa que cumpriu tudo que a lei estava seguindo ali, que estava dizendo para ele estava ali cumprindo. Então no versículo 39 você pode ler comigo o que vai dizer: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, voltaram para a sua cidade de Nazaré, voltaram para a sua casa, cumpriram lá todos os mandamentos, cumpriram todas as regras, todos os ritos e voltaram. Mas já voltaram diferente. Então, toda vez que você se aproxima, né, de Deus, entenda isso, no versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, não é somente em estatura, você pode entender isso, olha, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Queridos, quantas pessoas passam a vida na igreja, mas não cresce em sabedoria? Quantas pessoas passam a vida ouvindo pregações, participando de campanhas poderosas, participando de momentos incríveis, sabe, da presença de Deus, mas não evoluem, não crescem. Isso é algo que precisa chamar a nossa atenção. Você está entendendo isso, irmãos? Você consegue entender isso? Que nós precisamos crescer, que nós precisamos encher o nosso coração de sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. É igual eu mencionei ainda há pouco. A Bíblia vai dizer para a gente que a fé, que algumas pessoas não têm, ela vem pelo ouvir. Mas não é pelo que você escuta de qualquer coisa, é pelo que você escuta da palavra de Cristo. A palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não buscam esse crescimento. Então eu quero que você nessa noite, você saia daqui hoje pedindo a Deus: Deus, eu quero crescer. Eu já cresci em estatura, né? Eu já cresci em altura e largura. Faz parte, é um crescimento. Cresci, legal. Mas eu quero crescer também em conhecimento, em sabedoria, em discernimento. Não importa a sua faixa etária, o que importa é que você tome a decisão certa. Deus, eu quero conhecer mais e mais de Ti, eu quero ter conhecimento da Tua vontade. E a promessa, querido, e a promessa de Deus para a gente, é que a graça de Deus estará sobre nós, assim como esteve em Cristo. Não que você vai ser o Cristo, porque isso aí seria heresia, irmãos. Não vamos entender isso, pelo amor de Deus. Eu não estou falando para você ser o Cristo, não é isso. Mas eu quero que você entenda que tudo aquilo que você dedicar na sua vida vai trazer um crescimento. O apóstolo Paulo, ele era um homem, sabe, que tinha um conhecimento incrível,
das Escrituras. Só que a interpretação dele, a sabedoria dele, limitava ele a perseguir e matar a igreja. E ele chega no final da sua trajetória ali, ele falava assim: eu achava que eu estava fazendo a obra de Deus, perseguindo os cristãos. Eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, seguindo outras direções que não é a palavra de Deus. É somente Deus que nos desperta. É somente Deus que nos dá essa habilidade. Então que nessa noite, nas suas orações, você possa pedir: Deus, eu quero sabedoria. Deus, eu quero discernimento. Sabe? Eu quero discernimento de espírito. Eu quero, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero sede da Tua presença. Eu tenho sede da Tua graça. Eu tenho sede da Tua unção. Senhor, eu tenho fome da Tua palavra. Meus irmãos, que cresça esse desejo no seu coração, porque é isso que vai te sustentar. No dia de adversidade, como eu falei que o final do tempo o amor se esfriará, no dia que as lutas e as perseguições crescerem contra a igreja, o que vai te sustentar vai ser isso. Vai ser essa fé em Deus no teu coração. Vai ser essa palavra de Deus no teu coração. O dia que você tiver uma dificuldade na sua vida, você vai acreditar e dizer assim: não, Deus está cuidando de nós, mas não pelo achismo, mas pelo que você acredita, pelo que você crê. E você vai ver portas se abrindo na sua vida, porque você confiou nesse Deus que cuida de você. Aonde você vê que muitas pessoas pararam, desistiram, você vai avançar. Por quê? Porque você vai continuar acreditando nesse Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, para a gente encerrar, vai falar assim: quando eu era menino, olha só, quando eu era criança, eu falava como menino. Aqui ele está usando, né, o gênero masculino, mas entenda isso no seu gênero feminino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quantos cristãos nós vemos hoje na igreja, sabe, no reino de Deus, que ainda estão como meninos na fé, ainda estão sendo levados por ventos de doutrina, ainda estão sendo persuadidos olhando para homens e não para Cristo. Mas aí ele vai dizer o seguinte: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Que você possa, a cada dia, lembrar disso. Eu cresci. Eu já não sou mais menino. Já não deixo mais enganar o meu coração com qualquer palavrinha tola, com bajulação, sabe? Não se deixe levar por esses sentimentos assim, porque só vai fazer tristeza para a sua alma. Tem gente que se deixa levar, sabe, por abraço. Às vezes nem sabe o que está te abraçando atrás, às vezes está te apunhalando. A pessoa às vezes já vindo com bajulação na sua frente. E quantas pessoas, cara, eu vejo enganadas, sabe? Porque, fulano me traiu, fulano me decepcionou, fulano, ciclano, beltrano. Fala: rapaz, para de olhar para isso. Para de olhar para essas coisas. A não ser que Cristo tenha feito isso contigo. Se Ele fez, meu irmão, aí não tem outro jeito. Mas eu duvido que isso aconteça. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa, meu irmão, mas com Deus você não vai se decepcionar. Com Cristo você não vai se decepcionar. Você pode se decepcionar porque prometeram a você no lugar de Cristo. Disseram que Ele faria e não, mas disseram. Porque aquilo que Deus prometer para você, você pode ter certeza que vai se cumprir. Pode ter certeza que vai se cumprir. Então, não empresta seu ouvido para qualquer coisinha não. Mas tenha isso no seu coração, cara. Porque, entenda, que a sua alma é muito importante. Sua alma é muito importante. Não deixe que esses sentimentos ruins, contrário à palavra de Deus, venha crescer dentro de você. Não permita isso. Não permita que,
sentimentos ruins cresçam dentro da sua casa, você que é a coluna da sua casa. Cara, mantenha isso firme. Não, às vezes a gente tem que doutrinar as crianças, queridos, a gente precisa doutrinar as crianças. A Bíblia vai falar para a gente, olha, ensina a criança, o menino, no caminho que ela deve andar. A gente precisa fazer isso. A gente não pode terceirizar isso para a escola, a gente não pode terceirizar isso para as outras pessoas. Você tem que fazer a sua parte, e acreditando na promessa, que ele não vai se desviar. Você entende isso, irmãos? Que essa mensagem de hoje traga algum sentido para você, que você entenda que tudo aquilo que você dedica tempo, emoção, energia, gera crescimento. Então, se você alimentar o seu coração com ódio, você vai crescer no seu coração ódio. Se você alimentar o seu coração com amor, vai transbordar no seu coração amor. Se você alimentar o seu coração com fé, você vai transbordar em milagres na sua vida. Acredite nisso, e que isso possa fazer algo diferente, não somente em você, mas nas pessoas à sua volta. Que as pessoas possam de fato sentir a presença de Deus na sua vida, em todas as suas áreas, que Cristo esteja transbordando no seu coração. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa, Deus, as pessoas que nos visitam, abençoa, Deus, as pessoas que, de alguma forma, Deus, escutam pelas redes sociais a tua palavra que é pregada por todas as igrejas. Pai, que em nome de Jesus possamos despertar, que possamos avançar, ó Deus, que possamos crescer e nos fortalecer, enchendo, Deus, o nosso coração e a nossa mente dessa sabedoria que vem de Ti, Deus. Que a Tua graça venha transbordar nos nossos corações e venha encher, ó Deus, de forma que não haja espaço para nenhuma outra coisa dentro de nós, ó Deus. Abençoa, Deus, a nossa vida e as áreas, sejam elas espiritual, emocional, familiar. Deus, no nosso trabalho, área financeira, cuida, Senhor, da nossa saúde também, e até mesmo, Deus, na parte ministerial, que possamos, ó Deus, nos levantar como igrejas vivas, ó Deus, proclamando, Deus, as Tuas maravilhas, ó Deus. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida de cada um aqui nessa noite, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Diácono Garcês, por favor, venha fazer essa oração. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Se você não tiver nenhum outro compromisso, ou puder adiar o seu compromisso, te espero amanhã aqui 9 horas para a gente tomar um café e depois fazer aí o evangelismo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de escutar a Tua palavra. Que possamos guardar no nosso coração. Agora, unindo minha fé com a dos meus irmãos, quero te pedir por esses pedidos que aqui estão. Não sabemos o que eles estão pedindo e nem precisamos saber, pois o Senhor sabe de todas as coisas, conhece todos os nossos movimentos, nossos desejos, nossos pensamentos. Que o Senhor possa, Pai, suprir toda a necessidade de todos os papéis que estão aqui, que as pessoas que colocaram aqui porque têm fé, e unindo a fé delas com a nossa, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todas elas e de nós também. Nos ajude a todo momento, nos dê força, nos dê sabedoria e nos dê mais fé, pois essa tem nos faltado. Oh, muito obrigado por tudo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que todos vão com Deus. E abraço o Belo aqui, quer dizer, o pessoal que está do teu lado.